em linguagem e literatura. Né? Eu sou Liliane de Oliveira Severo, mestranda em Estudos Literários na Universidade Federal do Amazonas, né? E em nome da Faculdade de Letras do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Amazonas, estendemos a todos os presentes as mais cordiais boas-vindas ao evento 8º Seminário de Metodologia da Pesquisa em Linguagem e Literatura. O evento é organizado pelos mestrandos de 2020, né, da turma de 2020, e coordenado pelas professoras doutoras Marta de Faria Cunha Monteiro e Fernanda Dias de los Rios Mendonça. Por conta da necessidade de isolamento social decorrente à pandemia do Covid, o evento será realizado no formato virtual. Na verdade, ele está, né, no formato virtual. A mesa 6 de estudos literários é constituído pelo debatedor professor Dr. Marcos Frederico Krieger Aleixo e pelos mestrandos Cristiane Silva e Rafael Neves. O professor Marcos Frederico Krieger é mestre em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui doutorado em letras pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atua nos seguintes temas: estudos literários, literatura de expressão amazônica, poesia e literatura brasileira. O professor Marcos Frederico Krieger tem como linha de pesquisa estudar a literatura dos estudos amazônicos, né, Amazonas, Pará, Acre, e de países limítrofes, Colômbia, Venezuela, Peru. Nesse sentido, alguns tópicos são ressaltados como nas narrativas que se centram no ciclo da borracha e nos ribeirinhos. O professor ganhou o primeiro prêmio literário Cidade de Manaus, categoria Ensaio Literário, em 2006. O projeto de pesquisa que está atualmente coordenando visa estudar a produção literária de autores nascidos na Amazônia, de outros países, né? Pretende ainda enfocar a mitologia e o folclore regionais. Atualmente ministra aula na Universidade do Estado do Amazonas. Os mestrandos, né, terão 15 minutos para a apresentação dos projetos, né, e o debatedor da mesa terá 30 minutos para falar sobre os dois trabalhos. A interação dos ouvintes se limita ao chat, tá? E não abriremos espaço para perguntas aos mestrandos. Peço que deixem seus microfones desligados, tá? Desejamos a todos um ótimo evento e vamos começar. Passo a palavra para o primeiro. Bom dia a todos. Eu vou apresentar a minha pesquisa de mestrado, que está em andamento. Então, eu tenho como título dessa apresentação Lendas, Mitos ou Histórias na Cosmogonia Marguta, no Livro das Árvores, Reflexões Necessárias na Literatura Indígena. O título dessa apresentação faz parte, uma das partes do nosso capítulo de referencial teórico. E quem vos fala é Cristiane Alves da Silva, e minha orientadora é a professora Cássia Maria Bezerra do Nascimento. O título da minha dissertação é Cosmogonia Magueta, as narrativas do Livro das Árvores, de autoria coletiva dos indígenas Ticuna do Alto Solimões. E tem como objetivo compreender a cosmogonia do povo ticuna, escrita e desenhada no Livro das Árvores, a partir da literatura amazônica de autoria indígena, como objetivos específicos: contribuir para os estudos da produção literária indígena, compreendendo a Amazônia em sua complexidade, investigar sobre os conceitos e aplicações de lenda, mito, história para os estudos da literatura indígena, servir de fonte de pesquisa para aqueles que queiram adentrar
aos estudos da literatura indígena amazônica, em especial a ticuna, e organizar uma perspectiva sobre a cosmogonia ticuna por meio da análise das narrativas do Livro das Árvores. A dissertação, ela já está em andamento. A primeira sessão, ela está intitulada O Povo Magueta e o Livro das Árvores. Essa sessão, ela já está pronta. A segunda sessão, Literatura das Amazônicas de Autoria Indígena. Aqui vai vir todo o referencial teórico, partindo desde das concepções de mito, história e lendas para a literatura indígena, e o título, como eu já falei, esse título é justamente o capítulo de metodologia, é o capítulo do livro de metodologia que vai ser feito. Nós ainda estamos aprofundando alguns conceitos. E, por último, seria a seção Cosmogonia Ticuna no Livro das Árvores, tá? Que nós vamos trabalhar com as narrativas aí do povo ticuna. Essa parte aqui é referente, essa imagem aí é do povo ticuna, né? É uma imagem antiga, tá? E nós temos aí uma maloca, né? E tudo. Então, essa imagem ainda é bem antiga e faz parte lá do capítulo que eu falei para vocês, do primeiro capítulo. E aqui também o povo ticuna em um ritual bastante conhecido, que é o ritual da festa da moça nova, tá? O povo ticuna, ele se denomina a nação magueta, que seria, eles se consideram pescado por seu herói, Ipi, Joí, tá? Desculpa. E vamos passar para o próximo. Desculpa, eu estou um pouco nervosa. Aqui o povo ticuna do Alto Solimões. Nós temos aqui o mapa, né, que compreende aqui essa região do Alto Solimões, dentre esses municípios aqui, Benjamin Constant, e o povo ticuna se localiza, né, ele vive em praticamente todos esses municípios, principalmente Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Maturá, Santo Antônio do Sá, Tocantins, né, e Peru e Colômbia, parte também no Peru e na Colômbia, tá? Tá, nós temos aqui a imagem do nosso objeto de pesquisa, que é o Livro das Árvores, tá? Aí tem a capa do livro. Esse livro ele foi organizado coletivamente pelos indígenas ticuna, e também a outra fotografia é justamente no momento em que os professores estavam fazendo os desenhos para o livro. Esse livro ele compreende tanto texto como imagens, e nós vamos fazer essa pesquisa voltada tanto para a parte escrita em maior grau e em menor grau para a questão das imagens do texto, né, que descrevem aí a cosmogonia do povo ticuna, tá? Então, esse livro ele foi organizado por Gruber em 1997, e ele apresenta o olhar do povo ticuna sobre a natureza, a sua importância, o seu imaginário, suas histórias, permitindo compreender compreender a concepção do povo com relação à floresta que ele serve de morada, e por isso daí também a questão da sua preservação. Nós iniciamos aqui com o referencial teórico da pesquisa. Esse primeiro aí, quando se trata dos indígenas ticunas, que nós vamos trabalhar no primeiro capítulo, a gente traz aí Gruber, Nimê Daju, Vasquez, Oliveira, Carvalho. Então, algumas pesquisas que nós já encontramos aí publicadas sobre o povo ticuna. Então, elas vão nos auxiliar aí também no primeiro capítulo, já nos auxiliaram. Tá? Com relação à questão das lendas amazônicas, nós vamos trabalhar aí com Krieger e também com os estudos de Paz Loureiro, e também ainda vamos aprofundar alguns desses estudos, também de referencial teórico com relação à literatura indígena. Nós trazemos aí Graúna, Jecupé, Munduruku, Santos, Guese. Então, falando um pouco sobre a literatura indígena, e também, nesse caso, a gente precisa aprofundar um pouco mais,
e fazer essas relações, compreender como é que também, como é que eles entendem a questão do mito, a questão da lenda e a questão das histórias. Também, nós vamos utilizar essa nossa pesquisa, ela tem um caráter transdisciplinar para a literatura amazônica de autoria indígena. Também utilizamos a residualidade literária e cultural postulada por Roberto Pontes. Também vamos trabalhar a questão do perspectivismo ameríndio de Castro. Com relação ao mito, vamos trabalhar com autores como Mircea Eliade, Belietinski, Vernon Ribeiro. Também ainda vamos pensar um pouco como é que o povo indígena compreende isso a partir de alguns autores da literatura indígena, tá? E assim, ainda o segundo e o terceiro capítulo da dissertação, eles ainda estão em andamento. Tá? Aqui eu trouxe algumas citações, peço permissão para ler. O mito ele se liga às sociedades tradicionais ou primitivas, no caso da Amazônia, às etnias indígenas. O mito é a religião, conjunto de leis, a organização social, tudo enfim das diversas etnias que se espalham pela floresta. Já a lenda, ela faz parte do imaginário de outros grupos, no nosso caso, o caboclo ribeirinho. Então, isso aí é de Oliveira e Krieger. A outra citação, a matéria narrada é o denominador comum entre o mito e a literatura. Aliás, o desejo de ouvir, contar histórias, parece ser inerente à condição humana. Então, assim, a gente ainda vai trabalhar um pouco mais essa questão. Nós partimos do pressuposto do mito como verdade para as sociedades tradicionais, e esse mito, a partir desse mito é que se organiza tudo dentro desses povos, né? E a gente pode ver isso a partir também de como eles organizam aí o livro das árvores, né? Eles partem do mito da Samaumeira, aí depois eles trazem o que vai dar origem à etiologia do Rio Solimões, depois a gente vai ver isso, e assim, a gente vai precisar ainda aprofundar um pouco essa questão dos mitos, como eu já falei, tá? Tanto o conceito de mito, de lenda e de história para os povos indígenas. Serão também, nós já fizemos um recorte dentro do livro das árvores, nós vamos analisar 7 textos, né? Dentre eles tem aí a Samaumeira que escurecia o mundo, que foi o que eu falei há pouco, a moça do Umari, o Genipapo é a origem das pessoas, as árvores e as nações, as árvores do Évore, Nhegame, a árvore dos peixes, e as outras também, como a história do Ururu e o Caçador, Curupira, Daiaie e Beru. Né? Então, nós já pegamos essas histórias e vamos trabalhar no capítulo 3 em cima dessas histórias. Aqui eu trouxe um exemplo de uma delas, aqui ele trata da Samaumeira que escureceu o mundo, então antes dessa... aí nós contamos aí com Joey e Ipi, que são os deuses do Ticuna, e eles fazem todo um processo para tentar fazer com que haja luz no mundo, e a partir da derrubada dessa árvore é que surge o Rio Solimões. Tá? Aí aparece aí a figura, como eu falei, nós vamos analisar também a questão das figuras que trazem a cosmogonia do povo ticuna, né? Então vocês podem observar aí as figuras, elas contam também a história, né? E também aí o Rio Solimões, na verdade a árvore já derrubada, e a origem aí do Rio Solimões. Esse aí é um exemplo de uma das histórias que nós temos aí no livro das árvores. As nossas referências, e antes disso eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu fiquei assim um pouquinho nervosa, de antemão já agradeço as contribuições do professor Marcos para a nossa pesquisa, agradeço também a minha orientadora que está aí ouvindo, tá? Então, muito obrigada. Olá, muito bom dia a todos. Sou o acadêmico Rafael Neves de Souza. Bom dia. Bom dia, prazer em estar na sua presença, ilustríssimo Marcos Federico Kruger, a minha orientadora, doutora Cássia Nascimento, e aos demais organizadores deste importante seminário. Desde já agradeço a oportunidade para
apresentar um pouco da minha dissertação, que ainda está em andamento para a qualificação, e tem como título O Modernismo no Amazonas antes do Clube da Madrugada. Um trabalho que traça aí um paralelo do modernismo que se produz aqui no nosso estado antes, né, do Clube da Madrugada, que é tido como aí a principal manifestação literária coletiva do nosso estado, né, onde um conjunto de escritores conseguiu aí inserir o modernismo dentro da produção literária da cidade de Manaus em 1954. Mas destaco também o modernismo de forma individual antes disso, já que muitos escritores, ao seu modo, já haviam escrevendo, produzindo a sua literatura já com alguma característica moderna. E o objetivo do meu trabalho é ampliar o olhar sobre o modernismo no Amazonas. Inclusive, sobre esse objetivo, eu lendo o livro Clube da Madrugada, Presença Modernista no Amazonas, de Tenório Teles, lendo a nota de Vitor Carlos Gondim, ele fala muito sobre a luta, né, dos estudiosos de literatura de inserir a literatura amazonense na universidade e nas escolas estaduais também, nas escolas públicas. Inclusive, na aula do professor Guedelha, né, uma das disciplinas que eu estudei, literatura amazonense, isso me chamou muita atenção. Inclusive, o Marcos Federico Kruger faz parte desse processo, né, dessa tentativa de fazer com que a literatura amazonense também tivesse, né, o seu espaço de estudo, né, de pesquisa. E realmente foi uma luta árdua, né, de muita resistência, né, juntamente com o Tenório Teles, né, e outros estudiosos que fizeram com que a literatura amazonense hoje tenha o seu espaço de destaque dentro da universidade para esse tipo de pesquisa científica, de estudo literário. E como questões norteadoras, trago aqui alguns questionamentos importantes acerca desse trabalho. A primeira delas é como o modernismo pode ser percebido na literatura no Amazonas. Inclusive, assistindo uma vez uma palestra do professor Marcos aqui em Taquatiara, de onde eu falo, né, ele falava sobre essa questão da literatura amazonense, né, se é a literatura do Amazonas ou literatura no Amazonas, se o que se escrevia de fato era daqui ou apenas se escrevia aqui onde estamos, né? Achei interessante essa reflexão. O que a crítica literária no Estado fala sobre o modernismo e a produção no Amazonas? A outra, o modernismo no Amazonas é o que se encontra no Clube da Madrugada? E a última que destaco, é possível organizar um panorama sobre o modernismo no Amazonas antes do Clube da Madrugada? E é justamente isso que eu gostaria de destacar, que muito se fala do modernismo no Amazonas a partir do Clube da Madrugada. Porém, antes disso, né, a partir da Semana de Arte Moderna, precisamente no final dos anos 20, a gente encontra na obra de Pereira da Silva, no seu livro Poemas Amazônicos, já o início, né, dessa configuração modernista dentro da nossa literatura, certo? Talvez mais pelo conteúdo a ser abordado nos seus poemas, né? Ele fala um pouco do mito amazônico, né, da nossa região como um todo, né, do que se contempla aqui no nosso estado. Claro que a escrita ainda com alguns recortes do simbolismo, né, do parnasianismo na sua forma de escrever, mas pelo menos o tema já se trazia uma reflexão mais crítica acerca daquilo que ele escrevia. E bem como Clóvis Barbosa também, na revista Equador, essa obra que eu tive a oportunidade de ter contato direto com ela na Biblioteca Pública de Manaus, um livro quase centenário, da qual eu escaneei e pretendo também oferecer à Biblioteca da UFAM. Não sei se essa obra se encontra na Biblioteca da UFAM, mas, por sinal, muito boa. Um livro de contos, reportagens, sonetos da época, mas, repito, já com alguma característica moderna, né? Partindo aí dos ideais modernistas da Semana de Arte Moderna em 22. Bem como Violeta Branca, né, com o livro Ritmos de Inquieta Alegria, o seu jeito lírico de escrever, livro que foi prefaciado também pelo Marcos Federico Kruger,
E um pouco mais tarde, o Tiago de Mello, em 1951, com Silêncio e Palavra, esses 4 poetas, mesmo antes do Clube da Madrugada, já traziam um pouco desse modernismo à tona. E na parte da prosa, também destaco o Ferreira de Castro, né, autor do livro A Selva, né, que também escreve já de modo mais moderno, vamos dizer assim, um panorama que ele faz sobre a história dos seringueiros, né, dentro da floresta amazônica, a maioria vindo do Nordeste. Então, basicamente, esses são os 5 escritores aí ao qual eu estudo para a concretização do meu trabalho, da minha dissertação. Então, por isso eu destaquei esse último questionamento de que é possível organizar um panorama sobre modernismo no Amazonas antes mesmo do Clube da Madrugada. Como objetivos específicos, investigar sobre o modernismo nas artes e na literatura, sobre o que trata a crítica literária, ou seja, aprofundar os estudos acerca do que os críticos literários aqui do Amazonas falam sobre esse processo, esse contexto do modernismo, e analisar por meio de livros e arquivos locais a formação do Clube da Madrugada para essa elaboração da qual eu falei, né, do panorama do modernismo no Amazonas. Mais tarde irei aqui nessa apresentação apresentar aí essas obras, né, de crítica literária que aprofundam esses estudos. Como parte da fundamentação teórica, organizo tais ideias e os métodos essenciais da seguinte maneira. Primeiro, nos estudos acerca do que estudam os pesquisadores de residualidade literária e cultural, como Roberto Ponte e Cássia Nascimento, além do que também escreve Raymond Williams, quando tratam, na literatura e na cultura, de um retorno aos significados e valores que foram criados em sociedades reais do passado e que ainda parecem ter alguma relevância por representarem áreas da experiência, aspiração e realização humana. Assim, tratamos do modernismo como arte que carrega elementos do passado, que sofre hibridação, dá vida a diferentes aspectos que lhes dão o ar de novo. Queria só abrir aqui um parênteses, né, que, a princípio, o tema central da minha pesquisa tinha a ver com vanguarda, o estudo das vanguardas europeias, das vanguardas como um todo. Né? Depois a gente partiu para fazer um trabalho mais voltado para o modernismo, e aí, conversando com a professora, a gente chegou à conclusão de que seria interessante falar do modernismo no Amazonas, do que se estuda, do que se escreve aqui no nosso estado. Então, partiu aí dessa linha, vanguarda, modernismo no Brasil, modernismo além de São Paulo, né, que onde foi que aconteceu a Semana de Arte Moderna, até chegar aqui no nosso estado. Também sobre o modernismo, os estudos historiográficos e de crítica literária, realizamos leituras de Ernesto de Melo Castro, que fala no seu livro Dialética das Vanguardas sobre o conceito vanguarda, Antônio Sérgio Mendonça, Lúcia Helena, Alfredo Bose, Gilberto Mendonça Teles, Afrânio Coutinho e José Vicente de Souza Aguiar. Sobre o modernismo, com relação aos estudos historiográficos e de crítica literária no Amazonas, recorro a Abraim Base, ele que faz um estudo muito bom sobre a selva, Márcio Souza, Marcos Frederico Gruger, Zé Maria Pinto, sendo Zé Maria Pinto que escreveu um livro Lira da Madrugada, também explorando muito esse tema, Aldrin Figueiredo, Luciano Páscoa e Tenório Teles, do qual recorro ao seu livro Clube da Madrugada, Presença Modernista no Amazonas. Acerca da compreensão dos estudos historiográficos no Amazonas, destaco a tese Manaus como obra de arte, uma genealogia da literatura produzida no Amazonas, de Iná Isabel de Almeida Rafael. Ainda sobre a fundamentação teórica, eu destaquei aqui 3 autores. Primeiramente, Mendonça, 1983, como falei agora há pouco, em seu livro Dialética das Vanguardas, ele cita: arte de vanguarda é aquela que traz um aumento de repertório naquilo que lhe é específico,
como conceito e, desde logo, ficam de fora o folclore e suas manifestações. Como decorrência, não podem ser denominados de vanguarda os produtos que se constituem repetições de especificidades já incorporados ao repertório. Inclusive, foi interessante eu tomar posse dessa obra, né, porque antes eu compreendia a vanguarda como vanguarda europeia, mas aí ele estabelece a vanguarda de uma forma geral, também fora desse contexto europeu. Também Gilberto Mendonça Teles, quando diz: a Semana de Arte Moderna foi um duplo vértice histórico, convergência de ideias e estéticas do passado, apuradas e substituídas pelas novas teorias europeias, que é o futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo e espirituonovismo. E também ponto de partida para as conquistas expressionistas da literatura brasileira no século XX. Há quem queira ver na semana uma espécie de gênese brasileiro, como se não houvesse nada de literário antes dela, ideia que a crítica vai lentamente desfazendo. Pode-se pensar num Fiat, mas um tanto às avessas, porquanto se é verdade que chegou a existir uma comutação de ideias e valores, a ruptura com o passado, como já podemos deduzir, foi mais ou menos aparente, permanecendo a mesma essência cultural apenas, é claro, enriquecida e dinamizada. Vou passar adiante, já que vi um momento aqui a fundamentação teórica de Teles. E agora, chegando aqui no Amazonas, Tenório Teles diz: o Clube da Madrugada, descontando-se certos equívocos e ingenuidade, surgiu como uma reação à estagnação cultural, ao conservadorismo dos artistas e intelectuais comprometidos com a velha ordem política e econômica. Os jovens escritores ligados ao Madrugada esbarram na resistência e incompreensão dos representantes do pensamento conservador local. O Clube da Madrugada teve importante papel no desenrolar das lutas nacionais e na formação política e ideológica de Manaus. Portanto, né, como eu havia falado no início, o Clube da Madrugada ele se destaca como sendo pioneiro, né, nessa presença modernista aqui no Amazonas, mas de forma coletiva, né, com um grupo de escritores que se reuniram para tentar cravar, né, o modernismo aqui no nosso estado, dentro das suas produções, ainda que de forma tímida, né, sofrendo muitas resistências, né. Os próprios escritores dentro do Clube da Madrugada, né, eles tentaram privar a presença das mulheres, né, inclusive foi Astrid Cabral a primeira que fez parte, né, tendo essa presença feminina também dentro do Clube da Madrugada. E uma outra coisa que é bem curiosa de se falar sobre o clube, né, tomando posse desses textos, é que eles eram contra, né, a Academia Amazonense de Letras. Isso é bem interessante, né? Esse jeito mais pomposo de lidar com a literatura. E o interessante é que hoje muitos desses representantes do Clube da Madrugada que eram contra, né, hoje fazem parte dela, né? Isso é bem curioso de traçar. Já partindo daqui para os procedimentos metodológicos, analiso o corpus das produções literárias dos primeiros escritores modernistas no Amazonas. E aí eu divido as seções da minha dissertação, a partir desses escritores. Primeiro, com Pereira da Silva e a publicação do livro Poemas Amazônicos. Eu faço uma abordagem geral sobre sua obra, sobre o sentido figurado que ele imprime em seus poemas, o conteúdo que ele explora e escreve, que no caso é a região amazônica, os seus mitos e a sua natureza em geral. Também Clóvis Barbosa, com a revista O Equador, com Ferreira de Castro e o romance A Selva, Violeta Branca, com o livro Ritmos de Inquieta Alegria, Tiago de Mello, com a obra Silêncio e Palavra, publicada 3 anos antes do início do Clube da Madrugada, portanto ele é o último escritor, né, dessa linha individual, né, a trabalhar o modernismo, a evidenciar o modernismo nas suas obras, e, por fim, as ideias teóricas e métodos. E aqui trago um exemplo, né, desse texto de Pereira da Silva, do livro Poemas Amazônicos, chamado Vinheta Amazônica. E uma das primeiras características que a gente observa na obra, né, dentro dessa ruptura, né, dessa mudança,
no caso seria a própria estrutura do poema, a estrutura do texto, né? Já desprendido daquela métrica, daquela estrutura assim mais protocolar, digamos, dos escritores clássicos. E do tema, como já havia reforçado. Então, em Vinheta Amazônica, ele escreve o seguinte: aqui é o campo das lutas, dantesco da natureza, embate das forças brutas, eternizando a beleza. Império das coisas grandes, potência descomunal, que vem rolando dos Andes, nos braços desta caudal. Combate fero e sombrio, cataclismal esta guerra, a terra vencendo o rio, as águas vencendo a terra. Vai-se a terra dissolvida pelos rebojos medonhos, infeliz terra caída, morrer-te prene de sonhos. Então essa é uma das poesias do livro Poemas Amazônicos, de Pereira da Silva, onde ele fala da terra, onde ele fala do rio, onde ele registra esse panorama do nosso paisagismo natural, né, de uma forma moderna, como falei, mas ainda com alguns resíduos, né, dessa estrutura clássica, né. Aqui estão as minhas referências. Repito, ainda estou com a minha dissertação em andamento, né, ainda preparando para a qualificação, e destaco 3 referências nesse momento: a poesia de vanguarda no Brasil, Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro, Gilberto Mendonça Teles, e o Clube da Madrugada, Presença Modernista no Amazonas, de Tenório Teles. Agradeço a atenção de todos vocês. Acho que agora é minha vez, é isso? Agora é o senhor que tem a palavra. Aos demais, eu peço que desliguem os seus microfones para não dar interferência. Vou fechar a câmera, tá bom? Para também evitar interferência. Então, pode ficar, professor, se o senhor desejar, com a câmera ligada. E os Tá 12 bom. mestrandos também podem ficar com a câmera ligada, né? Primeiro a Cris, né? Depois o Rafael. Tá certo. Bem, inicialmente, né, o tema dos trabalhos está muito bom, né? Sinal de que essas pesquisas que valorizam a literatura produzida aqui no Amazonas, elas estão se disseminando, e isso eu acho, muito válido, muito bom, né? São 2 campos aos quais eu me dedico, um que é sobre mitologia, de um modo geral, falando um termo genérico, e o outro sobre a literatura produzida aqui no Amazonas, né? Que quando eu fui professor do Sociedade e Cultura, quando não havia ainda a pós-graduação em letras, eu sempre procurei direcionar os alunos, os orientandos, para produzir uma bibliografia sobre as questões locais, né? As questões literárias locais. E depois também enveredei por essa área da mitologia, que é muito do meu agrado, né? Então, me referindo ao trabalho da Cristiane, assim, né, eu gostei muito, eu não conheço o livro das árvores, né, até porque a minha especialidade, digamos assim, é mais sobre a mitologia do Rio Negro. E os magos são do Alto Solimões, né, aquela região conforme você mostrou no mapa, aquela região de Benjamim, Tabatinga, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, né? Mas, assim, eu gostaria de saber se o livro das árvores, se é um livro dedicado ao público infanto-juvenil ou não tem essa conotação, tá bom? Você pode responder rapidamente depois, né? E assim, o livro, o que você colocou aí, lendas, mitos ou histórias, né? Isso não me parece muito claro, né?
não me parece muito claro assim, porque um mito é uma história, uma lenda também é uma história. A menos que essa história que você se refira seja aquilo a que o Mircea Eliade chama de histórias falsas, aquelas que não se refere à cosmogonia, nem à etiologia, nem à escatologia, né? Então, talvez seja isso, mas você teria que definir. Quanto à questão das lendas, né, também você vai ter que definir. Né? E, pelo que você colocou, parece que no seu trabalho tem o título de cosmogonia, não é? É isso? E não há só cosmogonias pelas histórias que você apresentou. Né? Por exemplo, a Roma Almeida, de onde depois saiu o Rio Solimões e tudo, é evidentemente uma etiologia, a origem de alguma coisa. E você tem que ter cuidado também, viu? De ver se você colocou 7 histórias e depois mais 2 ou 3, entre as quais a do Curupira. Né? Tem que ter cuidado aí, ver o que já está contaminado pela presença dos missionários e pelo contato com os brancos. O Curupira não me parece, na sua origem, ser algo próprio daquilo que o Mircea Eliade chama de sociedades arcaicas, ou seja, as sociedades indígenas. Não é? Ele indicaria para você procurar em Luiz da Câmara Cascudo, Geografia dos Mitos Brasileiros, tá? E pesquisar mais sobre o Curupira. Eu acho que ele é uma contaminação. Segundo alguns, ele é uma demonização do Iurupari, ou Jurupari, como chamam, né? Que era o herói civilizador das tribos indígenas, tivesse o nome que tivesse. Né? Não sei como seria, ou se ele permaneceu entre os magos. Mas o Jurupari é aquele que traz o patriarcado para as sociedades tribais, né? Que é um período em que a humanidade teve necessariamente de passar. Então, talvez essa demonização do Jurupari, o número de sílabas é o mesmo, a pronúncia é quase a mesma. Então, o Curupira talvez seja isso, né? Considerado como um monstro. Quando em outras histórias, na verdade, ele é o protetor da floresta. Mas isso daí não me parece ser algo típico das sociedades indígenas, tá? Então, você tem que ver isso também, aonde há essa contaminação, digamos assim. Há uma outra aí, que eu não consegui anotar. Se você pudesse passar novamente aquelas histórias com que você vai trabalhar, eu agradeceria. Tá? Há uma outra aí que está evidentemente uma contaminação dos brancos. Tá bom? Veja aí, por favor, se você puder passar. Tá? Aquele slide onde você me mandou o trabalho, mas eu não tenho como abrir agora. Tá? Eu dei uma lida assim. Tem uma aqui. Tá? Olha, a sumalmeira que escurecia o mundo. Tá? Tudo bem. O genipapo e a origem das pessoas. Tá? Isso aqui é um mito que alguns mitólogos chamam de antropogônico. Eu diria que é um cosmogônico ainda, é uma extensão, porque o mundo só se completa com o surgimento dos homens, das pessoas. Né? As árvores e as nações, olha aí, isso eu não sei como trata, mas se for nações como nós entendemos, é uma contaminação. Se for no sentido de etnia, tudo bem, né? Aqui, olha, Chaparane, a árvore dos terçados. Né? Por que terçados? Terçado é feito de ferro, material que não é desconhecido pelos índios. Então, tem que separar isso, tá bom? Fazendo essa separação,
acho que seu trabalho fica excelente, tá bom? O caçador também, esse caçador é um caçador tribal ou é um caçador branco, tá bom? Então, são os conselhos que eu dou para o seu trabalho, sem querer passar por cima de sua orientadora, né? Mas o trabalho tem que ver isso, são uma espécie de conselhos que eu dou, tá bom? Mas, evidentemente, o seu trabalho, até o ponto que eu sei, é muito bom e é porque é inédito, apresenta, acho eu, que é algo que foi, como você falou, é uma criação coletiva que aumenta o seu valor, mas que não foi ainda analisado. Então, parabéns pelo seu trabalho. Só estou chamando a atenção para isso, né? Tá bom? Olha, esse aqui também é muito interessante, a árvore do Tururi, né? Tá bom? Deve ser, né? Como é que vai ser e tudo isso, né? Porque é a vestimenta dos índios e tal, tá bom? Então é isso, tá, André? Tá? Cristiane, meus parabéns pelo seu trabalho. Vamos atenção só para isso, o que causou mais estranhamento ruim para mim foi esse do Curupira, a história do Curupira. Tá bom, Cristiane? Certo? Ok, pode tirar a tela, se quiser. Tá? Pode falar. Posso falar? Então, professor, Pode. esse livro, ele ganhou um prêmio infanto-juvenil, né, como o melhor prêmio Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 1997, como o melhor livro informativo e melhor projeto editorial. Com relação às narrativas que nós tínhamos organizado, isso foi um primeiro olhar com relação aos textos. Inicialmente, eles tinham... a gente estava trabalhando com o conceito de narrativas míticas e lendas, né? Porque a princípio era a questão só da cosmogonia, era a questão da cosmogonia. Só que aí eu vi que no livro há as lendas e há também as narrativas que, no primeiro momento, eu classifiquei como mito, nós classificamos como mito. Então, aquelas primeiras narrativas, elas estavam classificadas como narrativas míticas. Tem ali algumas narrativas que vêm da cosmogonia, por exemplo, lá da árvore, e aí completa com a antropogênese, né, a questão de como o povo ticuna ele foi pescado. Aí tem a questão lá das nações, com relação a como é que, a partir de um determinado caldo que eles tomam, eles vai se dividindo as nações exogâmicas do povo ticuna. Entendeu? Então, essa primeira parte, a primeira divisão tinha sido feita, foi essa. Só que, assim, nós percebemos que, com relação aos conceitos ainda de mito, lenda e história para a literatura indígena, ainda ele é muito, assim, muito... É um terreno ainda bem que a gente não tem ali, esses conceitos, eles não estão bem definidos. Mas, por exemplo, quando eu faço essa classificação, eu parti, por exemplo, de um texto produzido pelo senhor, com o professor Alcimar, que ele trata bem a questão do mito, da lenda, da questão do folclore, né, essa divisão, e de que, em alguns momentos também, o povo ele vai incorporando a alteridade de outro povo, né, alteridades. Então, no caso aí, o Curupira, a gente já observou, e aí na pesquisa a gente vai trabalhar também esse olhar da teoria da residualidade, então a questão do resíduo, né, e do contato com as culturas e dessa questão dessa contaminação, né, a partir desse contato, né, e dele absorver, né, desse resíduo, ele aparecer também em outros, por exemplo, a gente vai ver aí a partir das lendas. Por exemplo, essa história do Ururu e o caçador,
ela é parecida com a história do Curupira, né? O Ururu seria um protetor, mas a defesa dele é matar, por exemplo, a pessoa que invade a floresta, está ali fazendo, né? Ali, como eu posso dizer, fazendo mal ali para a floresta, então ele é morto através das cócegas, né? Uhum. E esse caçador seria o caçador mesmo, da mesma história do Curupira lá e o caçador, no mesmo sentido. Acho que é isso, professor. Tá. Tudo bem, estou satisfeito. Olha só, há uma história que eu até analiso em Amazônia, Mito e Literatura, que deve ser semelhante a essa, que é o Curupira e o Caçador, em que o Curupira aparece, foi coletada pelo Barbosa Rodrigues, em Poranduba Amazonense, que foi editado pela Livraria Valer, que deve ser semelhante a essa que você falou, em que o Curupira aparece como defensor da floresta. Tá bom? É só isso mesmo. Tá bom? Obrigado, viu? Estou satisfeito aí com a explicação. Tá bom? Obrigada, professor, pelas suas colocações, tá? Bom, tá certo. Agora eu vou falar do Rafael, né? O modernismo do Amazonas antes do Clube da Madrugada, tá? Também um trabalho que, para mim, que me chama muito a atenção, tá? Que me deixa perplexo assim, né? Por algumas escolhas feitas. Mas que, mesmo assim, alguma coisa me parece que não está legal, né? Por exemplo, eu, quando escrevi minha dissertação de mestrado, que foi Introdução à Poesia no Amazonas, que é só sobre a poesia em livros, um livro é uma coisa que eu considero superada, nunca quis publicar, eu defendi a ideia de que o Clube da Madrugada era um modernismo no Amazonas. Até por uma questão de semelhança de papel histórico. A Semana de Arte Moderna foi um acontecimento, um evento que acabou revolucionando as artes. O Clube da Madrugada teve um papel semelhante. Não organizou uma semana, mas foi um evento que aconteceu numa madrugada lá na Praça da Polícia e que acabou revolucionando a cultura aqui do Amazonas. Então, por essa similaridade, eu coloquei o Clube da Madrugada como modernismo no Amazonas, né? E depois eu mudei de opinião, tá? O Tenório tem essa opinião, tá? Não coincide mais com a minha. Eu acho que o Clube da Madrugada não é o modernismo, né? Porque o Clube da Madrugada, quando se fez, a corrente a que ele se filiou foi a terceira geração, a chamada geração de 45, a terceira geração do modernismo. Tá bom? Tá. Só que, será que essa geração de 45 ainda é o modernismo? É uma questão que a gente se coloca e que você vai ter que definir se sim ou não. Tá? Porque, do jeito que está o título do seu trabalho, o modernismo no Amazonas antes do Clube da Madrugada, dá a impressão assim que o Clube da Madrugada acaba sendo o modernismo, né? Porque, se não fosse, você colocaria só o modernismo no Amazonas. Então, uma coisa que você vai ter que registrar. O Clube da Madrugada é o modernismo no Amazonas, sistematizado também, ele continua o modernismo ou não? Na minha opinião, a geração de 45, embora alguns livros didáticos registrem, não é mais o modernismo, estou enfatizando isso. Porque o modernismo porque a geração de 45 ela anda por caminhos que negam o modernismo. Volta a poesia a ficar fechada com métrica, muitas vezes rima, não é? Ela deixa a linguagem que se aproxima do coloquial, como nos poemas de Oswald de Andrade, né? E ela tende para um hermetismo, tal como a poesia acontece hoje em dia, né? A linguagem não cotidiana, tá bom? Então, é uma coisa que eu peço que você tem que definir.
Tá? Pronto, definiu. Tá? Bom, você se propõe a estudar 5 autores. Clóvis Barbosa, com a revista Equador, né? Pereira da Silva, com os poemas amazônicos, a Violeta Branca, com os ritmos de inquieta alegria, e o Ferreira de Castro. E Tiago de Mello. Tá? Tiago de Mello, eu acho que não é seu trabalho. Tá? Silêncio e Palavra e Narciso Cego, que é de 52, são os 2 melhores livros do Tiago de Mello. Eu sou doido por esses livros, né? Os outros nem tanto. Tá? Mas por esses 2 livros, sim. Tá? Mas só que eles não são mais modernistas. Né? Eles pertencem a G45. Eles têm uma linguagem muito... antes de ele enveredar pela poesia engajada, né? Se você também assumir, assumiu. Mas eu estou colocando algumas coisas para você pensar. Eu acho que bom, é inegável que esses 2 livros, Silêncio e Palavra e Narciso Cego, se filiam à geração de 45. Não tem mais as propostas modernistas, são poemas muito intimistas, né? Que é uma das tendências do Clube da Madrugada, a tendência principal, aliás, né? Na poesia. Tá? Então, é uma colocação que eu faço. Mas se você assumir que o Tiago de Mello é modernista e tal, e que antecedeu o Clube da Madrugada com esses 2 livros, tudo bem. É uma posição sua. Mas também coloco, junto com o Tiago de Mello, junto com o Ferreira de Castro, há 2 livros que estariam dentro do modernismo aí, né? Ou modernistas, antes do Clube da Madrugada, conforme você quer, que é No Circo Sem Teto da Amazônia, do Ramayana de Chevalier, tá? Certo? E um outro que é Terra de Ninguém, do Francisco Galvão. Tá? Esse Terra de Ninguém, inclusive, é feito sob a égide do realismo socialista. Né? Procure também ver o que é realismo socialista, né? Como os primeiros livros do Jorge Amado. Né? Era uma propaganda da Revolução Soviética, dos ideais do proletariado, né? As teses do Marx. Tá bom? Então, tem esses 2 livros ainda, que são da década de 30. Tá? Há muitos outros, mas que não se encaixam nessa categoria, inclusive de poesia, mas todos são muito parnasianos ainda. Eu acho que colocando esses 2 completa. Se você quer colocar o Tiago, tudo bem, eu acho que não cabe. Né? As suas referências também, nas suas referências, que são muito curtas, você faltou colocar o Lira Amazônia, Lira da Madrugada, que é do Zé Maria Pinto, que você chegou a falar. Tá bom? Tem o do Márcio Souza, né? Não sei se está nas referências, e há vários trabalhos já sobre a Violeta Branca, sobre os ritmos de inquieta alegria. Né? Eu, inclusive, tenho esse que, quando eu fui apresentado, foi falado, né, que eu ganhei o prêmio da prefeitura, mas que está esgotado, eu não sei, é a sensibilidade dos punhais, né, sem querer ser cabotino disso. Mas é que há muitos trabalhos sobre a Violeta Branca que eu me pego como base. E também sobre o Pereira da Silva, há uma dissertação de mestrado que foi orientada por mim, que é da professora Sebastiana, do departamento do curso de letras, que se chama A Máscara de Deus. É sobre os poemas amazônicos do Pereira da Silva. Que seria importante você consultar isso. Tá? Tá bom? E o resto, o seu trabalho está muito bem. Tá? Também tem um certo ineditismo, né? Porque você vai fechar um período, né? Que você teria que se situar, digamos, entre, não me lembro, entre tal data e tal data, né? Assim, seria o que se chama de modernismo no Amazonas, cujas manifestações foram muito poucas no Amazonas, até porque o pessoal daqui vivia ainda com os olhos no parnasianismo e simbolismo.
Tanto é que, na década de 50, o Américo Antunes publica o seu livro Simbolista, Os Sonetos das Flores, e o Álvaro Maia também, o seu livro parnasiano, Usina dos Paranás, etc. Bom, então, seu trabalho também me deixou muito, muito feliz, muito alegre. Parabéns. Muito obrigado, professor Marcos. Eu agradeço suas colocações, suas considerações, e com certeza serão por mim, por minha orientadora, analisadas, né, com bastante atenção. Né, e também agradeço as indicações dos trabalhos, né, dos livros, né, do trabalho da Sebastiana. Com certeza a gente vai buscar, né, essas referências aí para melhorar ou para deixar ainda mais coerente, né, dentro da nossa pesquisa, para que não haja aí essas falhas, né, essas brechas aí para incoerência. Tá bom? Só gostaria que o senhor, por gentileza, repetisse o nome do autor. É O Circo Sem Teto da Amazônia? No Circo Sem Teto do Amazônia. No Circo Sem Teto da Amazônia, Ramayana de Chevalier. Tem na coleção Resgate, certo? Da Livraria Valer, na Resgate 2. E também o Francisco Galvão, na Resgate 2 também, que como é que eu falei? Terra de Ninguém, tá bom? E dá uma pesquisada em realismo socialista, tá bom? Que como Jorge Amado escreveu os primeiros livros dele. Segundo o realismo socialista, que foi criada pelo Ivanov, primeiro-ministro de Stalin, os autores dos países socialistas tinham de escrever defendendo a revolução, defendendo o Estado, defendendo a sociedade que já tinha adotado o socialismo. E os dos países não socialistas tinham que escrever fazendo a propaganda da revolução. Tá? Então, você vai ver isso em Terra de Ninguém, do Francisco Galvão. Certo? Ok, professor, anotado. Muito obrigado mais uma vez. Por nada. Olá, boas pesquisas. Nós parabenizamos os nossos mestrandos, né? E a todos que estão aqui no seminário, no 8º Seminário de Metodologia da Pesquisa em Linguagem e Literatura da Universidade Federal do Amazonas, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras. Esperamos que tenham sido produtivo esse momento. Obrigada pela presença de vocês. Até o próximo evento.